A escrita continua. Desde 2012, um time sul-americano não sabe o que é vencer o Mundial de Clubes. Hoje, essa história infelizmente continuou após o Manchester City amassar o Fluminense com uma vitória por 4-0. E detalhe, esse placar poderia ter sido ainda mais elástico. Apesar de o jogo ter sido divertido em muitos momentos, com as trocas de passes do Fluminense, o placar reflete o amasso técnico, físico e mental que Pep Guardiola impôs sobre Fernando Diniz. Você entenderá nesse vídeo, em 5 motivos, por que o Manchester City destruiu o Flu na final do Mundial. Eu vou mostrar isso pra você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Número 1. Diferença de investimento. Não tem para onde correr. Quando você coloca frente a frente os times europeus contra outros times do mundo, é nítido quanto o investimento faz a diferença. Não tem como dizer que não. Só você olhar para o time do Manchester City hoje, que mesmo sem estrelas como Erling Haaland e Kevin De Bruyne, conseguiu ser bem superior ao time do Fluminense. E também não é para menos. O Manchester City, só nessa última janela de transferências, gastou 241 milhões de euros. Detalhe, desses 241 milhões de euros, 90 milhões de euros foram gastos em um zagueiro, o Gvardiol, que começou a final do jogo de hoje no banco de reservas. Quando que um jogador que custaria isso seria reserva aqui no Brasil? Claro que nunca. Mas no futebol europeu isso acaba acontecendo, ainda mais com o Manchester City, que é um time que tem um elenco vasto e costuma fazer contratações de jogadores geralmente no mesmo nível, com exceções, claro, para Haaland, para De Bruyne, que aí são jogadores muito acima da média. Então eu falei para vocês que o Manchester City gastou 241 milhões de euros só na última janela, e em 2023, para montar o time que foi campeão da Libertadores, o Fluminense gastou apenas 3,5 milhões de euros. Conseguiram sentir a diferença? Querendo ou não, futebol hoje é dinheiro. É com dinheiro que se compra qualidade. Então era até obrigatório, numa final, todo esse investimento fazer de fato a diferença, como acabou fazendo. Número 2. Diferença de intensidade. A diferença de intensidade acaba entrando até como uma consequência da diferença de investimento. Porque com investimento, você compra a qualidade. Com a qualidade, você monta times competitivos. E aí acaba entrando também, obviamente, o dedo do treinador. O Guardiola nos seus times sempre foi um técnico que exigiu intensidade e, acima de tudo, respeito ao posicionamento. Isso vocês podem perceber que é uma coisa que o time do City é muito forte e muito disciplinado. Então, mesmo sem suas principais estrelas, os jogadores seguem direitinho o lugar que eles devem ficar no campo e assim eles imprimem intensidade. Por quê? Se a todo momento o Bernardo Silva fica aberto lá na direita e o Grealish lá na esquerda, a bola vai rodando, rodando, rodando e vai cansando aos poucos o time do Fluminense. Então acaba que é um jogo que está além do físico, e sim é um jogo mental. O desgaste vai acontecendo das duas maneiras. Então vocês puderam perceber que o Manchester City até que teve dificuldades com o Fluminense para ficar com a bola nos primeiros 25 minutos. Porque o City faz o gol rapidinho, o gol do Álvares marcado de peito, mas depois o Fluminense toma conta de certa forma do jogo. Não chega a criar oportunidades claras, mas fica com a bola. Consegue até sair lá do goleiro Fábio e levar a bola até o seu ataque. Só que, com o tempo, isso cansa. Ainda mais o Fluminense, que tinha um time mais velho, com jogadores ali com mais de 35 anos em sua grande maioria. Então a intensidade imposta pelo time do City é algo que aos poucos vai acabando com o seu adversário. Chega a determinado momento do jogo, 15, 20 do segundo tempo, que o adversário não tem mais perna. E quando você não tem mais perna, a qualidade técnica não aparece mais. Número 3. Gols bestas. Isso foi algo que acabou com a chance do Fluminense, na minha opinião, de sonhar em ser campeão. Porque o Fluminense, com 30, 40 segundos, já sai perdendo por 1-0. Então imagina, você já sabe que você tem que enfrentar um time muito qualificado e você sabe que você não pode errar. E aí você praticamente começa o jogo com 1-0 para os caras. É muito mais difícil. Já seria difícil no 0-0. Imaginem então no 1-0 enfrentando um time que toca muito bem a bola. Então, o Fluminense hoje deu gols bestas para o Manchester City, essa é a grande verdade. Tirando o último gol marcado pelo Álvares, que ali é muito mais mérito dele que limpa a jogada e finaliza muito bem,
os 3 primeiros gols foram entregues por jogadores do Fluminense. Foram gols frutos de erros individuais. Então, no primeiro gol, o Marcelo quer atravessar a bola, erra o passe, ela cai no pé do Ake, ele finaliza, bate na trave e volta no Álvares. Então, erro do Marcelo. No segundo gol, o erro é do André, que tá saindo na hora que não era para ele sair e com os 2 passos que ele dá para frente, o Foden fica livre para receber, bate cruzado, ela bate no Nini e entra. Ali foi erro do André. E no terceiro gol, o erro do Samuel Xavier, que não conseguiu afastar para lugar nenhum, simplesmente jogou a bola pro alto, o City botou no chão e aí, depois do cruzamento, o Foden entrou fazendo o gol. 3 gols entregues. Se esses 3 gols não são entregues, o jogo é totalmente outro. Concordam? Número 4. Muito toque, pouca conclusão. Aqui entra até um ponto que eu destaco como uma mentira. Claro, é muito legal você ter a posse da bola. Você ter a posse da bola é até uma maneira inteligente de você se defender, de cansar menos. Só que no caso do jogo de hoje, a posse de bola do Fluminense foi totalmente mentirosa. Você pode ter visto o Fábio tocando a bola pro Felipe Melo, o Felipe Melo tocando a bola pro Nino e achou que o Fluminense estava voando. Só que o Fluminense passava com a bola dali e a bola parava lá no meio campo. Quando você via, o Marcelo já estava voltando a bola pro Felipe Melo, o Samuel Xavier já estava voltando a bola pro Nino. Por quê? Era uma posse de bola mentirosa em que o Fluminense conseguia escapar da pressão dos atacantes do City, mas quando chegava para tentar furar a defesa do City, isso não acontecia. O Fluminense não conseguia progredir. Então, no fim, o Flu terminou o jogo com 45% de posse de bola e com 443 passes trocados. Agora, no que realmente importa, que é agredir o gol do City, de fato ameaçar o Ederson, foram apenas 2 finalizações no gol. Uma do Arias, de cabeça no primeiro tempo, que o Ederson fez uma linda defesa, e uma no segundo tempo, do John Kennedy, que fez uma jogada individual, passou ali por 3, 4 jogadores, finalizou de esquerda, e o Ederson fez mais uma boa defesa. De resto, uma posse de bola que acabou não sendo produtiva. Número 5, não é peça, é sistema. Queria destacar aqui nesse caso mais uma vez a questão do posicionamento. Enquanto no time do City você via os jogadores sempre nas suas posições, direitinho, a bola rodando entre eles, no time do Fluminense você via os jogadores correndo para todos os lados. No caso do Marcelo, lateral esquerdo. Quando você ia ver, o Marcelo já estava correndo lá na posição dos volantes. O John Arias, uma hora estava correndo na direita, outra hora estava correndo na esquerda, depois estava correndo no meio. Então, você correndo dessa forma, você cansa muito mais, você se desgasta e, como eu disse, se cansando, a parte técnica acaba não aparecendo. Enquanto no caso do City, todo mundo vai respeitando a sua posição e o jogo vai se repetindo. Por isso, acaba ocorrendo o desgaste mental do adversário também. E ainda mais aqui no futebol brasileiro, a gente não está acostumado com esse tipo de jogo. Então, quando você pega um adversário do nível do City, a discrepância é muito grande. E no caso do Fluminense, o Fluminense teve uma tarefa que eu não vi outro time brasileiro ter, a não ser o Santos, que enfrentou em 2011 o Barcelona, que também era outro time do Guardiola. Quando você pega agora nos últimos anos, o Palmeiras em 2021 contra o Chelsea, o Flamengo em 2019 contra o Liverpool, você começa a ver que, tudo bem, os times adversários eram muito qualificados, só que eles não promoviam esse desgaste mental como o City promove. Você via o Chelsea, era um time que a todo momento tentava levar a bola para a linha de fundo para cruzar para o Lukaku. No caso do Liverpool, era um time que a todo momento tentava colocar o Mané ou o Salah na individual com os laterais do Flamengo para tentar ir para cima, para tentar achar a finalização ou um passe para o Firmino. No caso do City, não. Não tem um único jogador, pelo menos no jogo de hoje, não tinha um único jogador que poderia fazer diferença. É um jogo totalmente coletivo. E por isso que eu disse, o jogo vai se repetindo e com isso você vai se cansando fisicamente e mentalmente. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. O que você achou da atuação do Fluminense? Achou que decepcionou? Foi dentro da sua expectativa? Queria saber o que você pensa para que a gente possa trocar uma ideia. E claro, se você concordar comigo, se você não concordar, muito importante você deixar a sua visão aí. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!